middle fingers in the air. We're gonna force you. Seja convosco, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns dos partidos de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julga como um homem pelas aparências. Dizei-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, amados irmãos e irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Amados, hoje, nesse 29º domingo do tempo comum, na verdade, Jesus que vem durante exatamente esse discurso, no qual ali nós vemos em parábolas, Jesus mostrando para aqueles que de uma certa forma eram os líderes do povo, que estavam longe do caminho dos céus, longe do reino dos céus, haviam se afastado completamente, e Jesus por meio de parábolas mostrou isso, provou por A mais B. Só que no entanto, esses, ao invés de se arrependerem dos seus pecados, ao invés de voltar seu coração para Deus, agora tramam uma cilada contra nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diga-se de passagem, muito bem armada, que se não fosse a sabedoria divina, cairia. Por isso nós precisamos e necessitamos da sabedoria divina e pedir isso todos os dias em nossas vidas. Amados, a primeira leitura de hoje, nós vemos que Deus usa de quem Ele quiser, no momento que Ele quiser, porque Ele é o Senhor da história. Para entendermos o contexto dessa passagem do profeta Isaías, nós temos que entender que o povo estava vivendo o exílio, já havia passado exatamente pelo exílio, ali primeiramente a Síria, depois então veio o exílio da Babilônia, e ali de uma certa forma experimentaram o momento que eles não tinham, parecia que não tinha mais esperança, parecia que não havia mais futuro para o povo de Deus, parecia que jamais iriam voltar exatamente para que pudesse ali reconstruir a cidade de Jerusalém, reconstruir o templo, parecia que não havia mais como, na verdade, voltar inteiramente seu coração a Deus. Mas, no entanto, Deus ali usa de um rei pagão, usa exatamente do império persa, através do rei Ciro, para que possa ali então fazer com que o povo pudesse voltar para reconstruir Jerusalém, para que pudesse voltar a reconstruir exatamente o templo. Amados, é muito lindo nós percebermos o seguinte, Deus usa quem Ele quiser, da maneira que Ele quiser, por isso que a própria palavra vai dizer: Isso disse o Senhor sobre Ciro, meu ungido, seu ungido, tomei-o pela mão para submeter os povos do seu domínio. E olha que coisa linda que vai dizer a palavra de Deus: dobrar o orgulho dos reis. Ou seja, Deus muitas vezes, até mesmo para dobrar o nosso orgulho, vai usar de coisas que nós já
para fazer a vontade dele acontecer na nossa vida. Nós humildemente devemos aceitar o jeito e a maneira que Deus quiser agir. Porque muitas vezes a gente acha que a gente não pode, né? Que a gente é o que é o Senhor. A gente acha que até manda em Deus. Acha que Deus deveria agir assim, no assado ou dessa maneira. Mas, no entanto, Deus dobra o nosso orgulho para mostrar que Ele é o Senhor da história. O meio que Ele vai usar para fazer prevalecer a sua vontade, a salvação na nossa vida, nós não devemos questionar, mas sim ouvir e obedecer. Pois bem, amados, na segunda leitura de hoje, nós vemos um elogio que São Paulo faz exatamente àqueles que são os presbíteros, os episcopos daquele tempo, que foram ordenados pelo próprio São Paulo. Nós vemos Timóteo, nós vemos Silvano, nós vemos aqueles que, de uma certa forma, eram os discípulos mais diretos de São Paulo. E ele elogia eles, dizendo que a firmeza, a fé, a perseverança, não somente por meio de palavras, mas também por meio de testemunho. Só que, no entanto, ele também mostra que, por causa desse mesmo testemunho, sofrem. Amados, você pode fazer qualquer pesquisa, né, a respeito disso, e você vai perceber que aqueles que mais são perseguidos, mortos e sofrem no mundo, exatamente são os cristãos. Aqueles que mais passam por perseguição no mundo são exatamente os cristãos. E por esse motivo, amados, que nós não podemos achar que, por ser cristão, eu não deveria sofrer. Por ser cristão, eu não poderia passar por isso. Por servir a Deus, eu jamais poderia passar por essa situação. Amados, quem disse que ter fé, confiança em Deus é a ausência de problemas e dificuldades? Jesus nunca prometeu isso para nós. Ele disse: no mundo haverei de ter tribulações, mas coragem, eu venci. Nele nós sabemos vencer. Permanecendo nele, vai passar tudo e nós vamos permanecer de pé. Essa é a promessa do Senhor nos dá. Pois é, quando nós chegamos no Santo Evangelho de hoje, nós vemos exatamente o momento em que ali, mais para frente, se derrubar a flor, se fazer arte, quase vai cair. Opa, não caiu. Amados, nesse momento em que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está ali, diante de uma grande multidão, e ali estão também os discípulos dos fariseus, enviados também por eles, e junto com eles o partido dos herodianos. Perceba uma coisa interessante, amados. Aqui, existiam várias seitas judaicas, e que se não se combinavam entre si. Eles jamais, um pensava completamente diferente do outro. E os fariseus ali odiavam os herodianos, que eram do partido de Herodes, que eram contra exatamente tudo aquilo que eles pensavam. Mas, no entanto, quando se trata de condenar o justo, quando se trata exatamente de uma perseguição, até os inimigos se juntam contra. Foi o que aconteceu aqui. Nós vemos os discípulos dos fariseus junto dos herodianos para armar uma cilada contra nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pois bem, chegaram, e como que foi feita exatamente armada essa cilada? A primeira coisa que é interessante nós aprendermos através dessa parábola é o seguinte: repete comigo, muitas vezes o inimigo vai encher a minha boca para que depois possa furar. Ou seja, amados, muitas vezes ele vai usar de elogio, como ele fez com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, você na verdade, eu sei que você na verdade é sábio, eu sei que você não julga pelas aparências, eu sei que na verdade o Senhor ensina somente a verdade, eu sei que o Senhor na verdade faz isso ou faz aquilo. Amados, não caia nessa. Nem todo aquele que te elogia é teu amigo, nem todo aquele que gosta de você vai te elogiar. E muitas vezes a gente vai caindo nisso, caindo. A primeira cilada está aqui, né? Olha o golpe aí, cai quem quer. O primeiro golpe é esse. Começa a encher a nossa bola.
para depois vir o golpe, depois vir a situação. E é por esse motivo que ali então, depois de ter falado isso, eles disseram: olha, responda para nós, é lícito pagarmos o imposto a César? Devemos pagar esse imposto? Amados, a coisa foi tão bem armada, porque se Jesus responde assim: não, nós não devemos pagar o imposto a César, eles então disseram: se vocês ouviram, pode prender esse homem, ele é contra o império. E o império romano era quem dominava todas as coisas naquele tempo, e ali, de uma certa forma, quem se colocava contra o império era exatamente condenado como alguém que de uma certa forma era um traidor público, alguém que de uma certa forma se levantou contra o poder público. Se Jesus responde assim: não, nós precisamos pagar, é necessário pagar o imposto. Pois bem, você é um traidor da pátria, um traidor do nosso povo, porque você está a favor daqueles que nos exploram, a favor daqueles que nos dominam. Seria condenado pelo povo. Ou seja, qualquer resposta que Jesus dissesse, ele cairia. Mas, no entanto, amados, muitas e muitas vezes, e nós temos que aprender isso, Jesus usa de um diálogo de perguntas para fazer com que as pessoas possam cair em si, para que as pessoas possam ali se auto-questionar a respeito do seu próprio erro. Você pode perceber no Evangelho, muitas e muitas vezes, Jesus usa de um diálogo de perguntas para que ele possa ali tirar da pessoa a verdade. Um exemplo disso, quando ali a pessoa chega para Jesus e diz: qual que é o primeiro mandamento da lei de Deus? Aliás, o que eu devo fazer para ir para o reino dos céus? E aí então Jesus disse: o que está escrito na lei? Como você lê? E aí então a pessoa responde: amar a Deus sobre todas as coisas. E quando a pessoa ali chega para Jesus: mestre, eu preciso que o Senhor me cure e tal, vem meu socorro. E aí então Jesus diz: o que queres que eu te faça? Perceba que Jesus usa sempre desse diálogo de perguntas, e aqui não foi diferente. É lógico que Jesus primeiro diz para eles: hipócritas, né? Respondendo aqui todos aqueles elogios falsos, não falsos entre aspas, porque tudo que eles disseram é verdade a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas ele sabia qual a intenção do coração dessas pessoas, e no entanto ele chama eles de hipócritas, e depois diz: entregue para mim uma moeda. E aí pergunta para eles: o que está gravado nessa moeda? Quem é a figura? De quem é a figura dessa moeda? Eles disseram: de César. E aí então vem a resposta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Amados, muitas e muitas vezes, como eu dizia no início, nós temos que pedir a sabedoria de Deus para que nós possamos enfrentar muitas e muitas situações da nossa vida. Uma certa vez eu estava numa festa de casamento, e ali então, no meio dessa festa havia pessoas espíritas, havia testemunhas de Jeová, havia muitas pessoas de várias religiões. E ali então chegaram para mim e disseram, aí vieram da mesma maneira como chegaram diante de Jesus: Padre, eu sei que o Senhor é um homem estudado, sábio, conhecedor exatamente da palavra de Deus. Aí eu pensei comigo: lá vem, começou assim, eu já sei que vem, né? Vem bucha, né? Aí então a pessoa então disse, no meio de todo mundo, parou, fez aquele silêncio: qual que é o nome de Deus? A pessoa que perguntou era testemunha de Jeová. Nós sabemos que eles afirmam, atestam até de forma errônea e de uma tradução errada, que o nome de Deus é Jeová. Pois bem, amados, naquele momento é exatamente o momento que o Espírito Santo de Deus vem em nosso socorro e nos dá sabedoria para que nós possamos responder da maneira correta. Naquele momento eu virei para as pessoas e disse para elas: o nome de Deus é Pai. E aí a pessoa começou a questionar: mas como assim? Na Sagrada Escritura, como você afirma isso? Aí então eu disse para ele: pois bem, quem ensinou isso foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Se você discorda, vai brigar comigo. Porque foi ele que ensinou. Nós devemos chamar a Deus de Pai. E no silêncio, ninguém questiona. Amados, nós precisamos e necessitamos pedir a sabedoria de Deus em todos os momentos da nossa vida. Porque muitas vezes não sabemos como agir, não sabemos como responder, não sabemos como proceder. E precisamos da sabedoria de Deus. Pois bem, e Jesus então diz uma frase que é muito profunda, que está muito além, pura e simplesmente, da pergunta que fizeram a ele. Dai a Deus o que é de Deus, e dai a César o que é de César. Ou seja, na verdade, o que é devido a este mundo, o que é devido exatamente às autoridades deste mundo, aquilo que de uma certa forma é a nossa obrigação legal, mas tudo aquilo que foge disso, ou seja, nós temos que pagar um imposto, nós temos que pagar exatamente as nossas contas, nós temos que honrar aquilo que de uma certa forma é o nosso dever legal neste mundo, mas não podemos entregar às autoridades deste mundo a nossa liberdade, a nossa fé, a nossa confiança em Deus, os nossos valores. Porque infelizmente, amados, às vezes a preço exatamente de lei, muitas vezes nossos valores têm sido ali tirados de nós. E é por esse motivo que não devemos aceitar exatamente isso. As leis iníquas que estão contra exatamente a nossa fé, a lei do aborto, a lei exatamente da eutanásia, tudo aquilo que de uma certa forma não está em acordo exatamente com a nossa fé. Dai a Deus o que é de Deus, dai a César exatamente o que é de César. Agora, existe algo mais profundo ainda que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos fala por meio dessa frase. A gente pode pensar assim: tudo bem, com relação a isso é tranquilo, mas será que nós estamos dando a Deus aquilo que lhe pertence? A Deus pertence a nossa vida, a nossa história, tudo que temos e somos, pertence o nosso louvor, toda a honra, toda a glória exatamente a Ele. E infelizmente existe uma tendência no coração do ser humano a muitas vezes idolatrar e colocar alguma coisa no lugar de Deus, porque a palavra idolatria vem do grego idolos, que significa exatamente não fazer imagem, não necessariamente fazer alguma escultura, não tem nada a ver. Exatamente o que significa esse termo idolos, idolatria, significa colocar uma coisa ou pessoa no lugar de Deus. E aí então nós podemos questionar quantas e quantas vezes as pessoas dizem assim: eu perdi a fé. Por que você perdeu a fé? Porque eu perdi uma pessoa que eu amava, porque eu perdi isso, porque eu perdi aquilo, porque aconteceu isso na minha vida. Ou seja, você estava colocando uma coisa ou pessoa no lugar que pertence a Deus. Porque, amados, a Deus toda a honra, toda a glória. Por isso que o primeiro mandamento da lei de Deus nos fala exatamente a isso: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, com todo o nosso coração. E nada pode estar acima disso. Nada, nem ninguém pode estar acima exatamente disso. Por esse motivo que, se alguma coisa na nossa vida ocupa o lugar de Deus, nós estamos sendo idólatras. Amados, se alguma coisa ocupa o nosso tempo, que seria o tempo destinado a Deus, nós estamos cometendo idolatria. Ao momento que eu tenho que participar da Santa Missa, o momento que eu tenho que rezar, outras coisas estão ocupando o lugar. E aí a gente dá aquela desculpa: não teve tempo, eu não tive tempo, eu não pude, eu não consegui. Na verdade, porque nós acabamos colocando uma coisa ou pessoa no lugar de Deus. Por isso que é tão profunda essa frase de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: dai a Deus aquilo que lhe pertence. Amados, como é importante nós termos a total consciência que Deus, em sua infinita misericórdia, nos deu tudo, e por seu amor exatamente cuida de cada um de nós, e por causa exatamente da gratidão que nós temos e o amor que nós temos a Ele, nós temos que ter a coragem de dar a Deus aquilo que lhe pertence. Entregar nas mãos do Senhor exatamente a nossa vida, a nossa história, consagrar a nossa vida. A palavra consagrado significa separar exatamente aquilo que lhe pertence, e não tomar para si aquilo que pertence a Deus. Quantas pessoas
tão preocupadas exatamente em ver os filhos formados, crescerem exatamente, ter uma profissão. Tudo isso é importante, tudo isso é necessário, mas muitas vezes eu vejo pais que não estão se importando se os filhos estão se perdendo, se os filhos na verdade muitas vezes não estão buscando a Deus, se os filhos de uma certa forma ali estão buscando tantas outras coisas no lugar de Deus. E o preço disso é muito caro, irmãos. O preço disso é muito absurdo, porque de uma certa forma, quando as outras coisas vão ocupando o lugar de Deus na nossa vida, fica na verdade um vazio, porque isso não é capaz de preencher o lugar que é de Deus no coração do ser humano. E aí quero terminar exatamente com um exemplo. Existe uma vez, eu chegando na UTI, da unção dos enfermos, e passando de leito em leito ali, visitando, eu me deparei com uma cena bastante triste. Uma criança, na verdade, né? Pré-adolescente ali de 12 ou 13 anos, talvez tinha até menos que isso, uma menina. E aí então vi que ela estava no leito da UTI, rezei por ela, mas também não me contive diante daquela situação e me perguntei: por que essa menina está aqui? O que aconteceu exatamente com essa menina? Aí então a resposta que eu tive foi essa: essa menina tentou o suicídio com essa idade. Amados, mas o pior é exatamente o motivo pelo qual ela tentou o suicídio. Porque a namorada dela largou ela. Independente de qualquer situação, olha como se tornou tão pouco, tão mínimo, tão miserável a vida humana. E qualquer coisa é capaz de fazer com que a pessoa perca o sentido da sua vida. Ou seja, a partir do momento que nós não damos a Deus aquilo que lhe pertence e ocupar o lugar de Deus no coração do ser humano, as pessoas têm um vazio, uma falta de sentido. Qualquer coisa é capaz de tirar a vida humana. Por esse motivo, amados, é tão importante vivermos isso que Jesus nos ensinou. Sim, temos que honrar aquilo que são os nossos compromissos com exatamente esse mundo, mas no entanto, nós temos que devolver a Deus aquilo que lhe pertence. O nosso amor, a nossa dedicação, o nosso louvor, o nosso tempo, nós precisamos dedicar a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé, amados irmãos e irmãs.